2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem. Te pedimos, Deus, nessa hora que a Tua mensagem encontre um lugar nos nossos corações, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, ela que é a verdade, ela que é a luz. Que nesse momento, Deus, o Senhor possa nos abençoar nesse lugar, que fique sobre as plataformas dos nossos corações apenas aquilo que é a Tua vontade, e tão somente a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O texto que nós lemos de Paulo, essa é uma das cartas que Paulo escreve no Novo Testamento, e essa é uma das cartas que Paulo escreve à igreja de Coríntios. O texto que nós lemos é a segunda carta que Paulo escreve a essa igreja. E o que é muito importante nós nos lembrarmos e nós termos a plena convicção e a consciência é de quem está falando as palavras que nós acabamos de ler. Nós estamos falando aqui de Paulo, alguém muito especial, alguém escolhido por Deus, alguém chamado por Deus. Para você entender um pouco o contexto de quem nós estamos falando, Paulo é aquele que você conhece, que foi de perseguidor dos cristãos a ser perseguido pelo Evangelho. Ele é aquele que em Atos, no capítulo 9, tem um encontro com uma luz que brilha sobre ele, e essa luz é Jesus, e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali naquele momento ele se prostra de joelhos no chão, e ele diz: quem és tu, Senhor? Porque, e ali, então ele tem esse encontro com Jesus, e aí ele estava no caminho de Damasco, e então ele fica cego, e aí ali começa o ministério de Paulo. E ali nós vemos Paulo sendo chamado por Deus, sendo convocado por Deus, e então ele começa esse ministério. Um ministério apostólico onde ele viaja muitos lugares da terra, pregando o evangelho, levando essa mensagem, operando sinais, maravilhas, prodígios, curando, libertando, ressuscitando, fazendo tudo aquilo que nós vimos Jesus fazendo. Então nós estamos falando aqui de alguém muito relevante, de alguém muito importante, de alguém que, quando nós olhamos para a Bíblia e para o Novo Testamento principalmente, é responsável por escrever boa parte do que nós lemos, boa parte dos ensinamentos que temos, boa parte das revelações que temos. São cartas que Paulo escreve a igrejas, são cartas que Paulo escreve a pessoas. E o texto que nós acabamos de ler vai falar um pouco sobre a realidade da vida de Paulo, vai falar um pouco sobre a realidade da vida de todos nós. Pessoas normais que passam por problemas, que passam por dificuldades, que passam por tentações. E o tema dessa mensagem que eu quero conversar com você nessa noite é lidando com a vida. Como eu e você podemos lidar com a vida que temos aqui nessa terra? Afinal de contas, seja a sua vida boa ou ruim, seja a sua vida ótima ou péssima, seja a sua vida o que você orou ou o que você não orou, a verdade é que todos os dias somos surpreendidos por coisas que não esperamos. Saímos de casa para viver o melhor dia da nossa vida, mas às vezes somos alcançados por notícias ruins. Saímos de casa para fazer as pessoas alegres, mas às vezes falamos ou fazemos algumas coisas que entristecem o coração de algumas pessoas. Eu não consigo imaginar que alguém conscientemente, tendo o Espírito Santo de Deus, sai de casa para fazer o mal para alguém. Mas a verdade é que às vezes fazemos o mal para algumas pessoas. Saímos de casa para fazer o outro feliz, mas às vezes falamos coisas que atingem o coração das pessoas. Então, aprender a lidar com a vida e com as pressões da vida e com as dificuldades da vida é algo para todos nós. Seja você muito novo, seja você uma pessoa já muito experiente, as pressões da vida e as dificuldades da vida batem na nossa porta todos os dias. Somos pressionados de todos os lados. Eu tenho a graça de Deus de poder pastorear jovens. E jovens, você sabe, eles estão no início da vida. Se você, quem está aqui é jovem? Quem está aqui? Você se considera uma pessoa jovem, uma pessoa nova, uma pessoa que tem muita coisa para viver ainda. Temos muita coisa para construir, temos muita coisa para sonhar. E a verdade é que quem limita os nossos sonhos e os nossos planos somos nós mesmos.
Esses dias eu estava conversando com o Thiago, e o Thiago tem um vô. O nome do vô dele eu acho que é Abraão. E ele tem 96 anos. E ele é super lúcido, super pra frente, um cara muito animado. E aí o Thiago esses dias estava falando pra gente, estava lá conversando com ele, falando: e aí, vô, quais são os planos da vida, o que o senhor quer? Aí ele falando: olha, estava falando com a avó ontem, a gente estava pensando, comprar uma casinha essas que dá para parcelar em 30 anos. O vô dá conta de pagar ainda, tem o dinheiro da aposentadoria. Eu falei pro Thiago: quantos anos eu acho que ele acha que ele vai viver? Não é verdade? E às vezes nós estamos com muitos anos ainda pela frente e a gente não faz mais planos, e a gente não sonha mais porque não dá mais tempo. Agora nós estamos entrando no mês de outubro, o 10º mês do ano, e faltam mais 2 meses só para acabar o ano. E tem muita gente que já está deixando os planos para o ano que vem. Quem aqui já deixou um plano para o ano que vem? Não, deixa para o ano que vem. Deixa que ano que vem eu faço, deixa que ano que vem eu resolvo. Quem não fez até outubro não faz mais, não é verdade? E muitas vezes nós somos essas pessoas. E como eu estava te falando antes, muitas vezes nós limitamos esses planos. E somos pressionados mesmo de todos os lados. E como eu tenho a graça de Deus de pastorear jovens e de estar no meio dos jovens e ser uma pessoa jovem, às vezes nós sofremos muitas dessas pressões, porque principalmente quem está no começo da vida, ainda está construindo a vida. Então ainda vai ver com quem vai casar, qual faculdade vai fazer, qual vai ser o emprego, qual vai ser o trabalho. E existem pressões da vida que nós temos que lidar. Você quer ver só uma coisa? Quando a pessoa está solteira, todo mundo fica perguntando para ela: ei, quando é que você vai arrumar um namorado? Ei, quando é que você vai namorar? Quando é que você vai sair dessa vida de solteiro? E aí ela arruma um namorado. E aí as pessoas começam a perguntar: tá, e quando que vai ser o noivado? Quando é que vocês vão noivar? Porque tem que casar logo. E aí ficam noivos. E quando é que vai casar? Não vai ficar enrolando a menina, até quando? Vamos casar logo. E aí casa. Aí casa, acabou de casar, eu vos declaro marido e mulher. E aí quando é que vem os filhos? Quando é que vem as crianças? E aí tem um filho. E aí as pessoas começam a perguntar: quando é que vem o segundo filho? Você já passou por isso, por essas pressões da vida? Então são coisas que a gente lida no dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. E são pressões que eu e você precisamos aprender a lidar com elas, porque são pressões do cotidiano, são pressões da vida. Se você está aqui me ouvindo agora e você é um homem, você tem as suas responsabilidades de homem. Se você é uma mulher, você tem as suas responsabilidades como mulher. Se você é um patrão, você tem as suas responsabilidades como um patrão. Se você é um colaborador, você tem também as suas responsabilidades. Então nós temos que lidar com isso. E aí eu li esse texto para você porque algumas coisas me chamam muita atenção. Porque nós não estamos falando aqui do Pedro, do João, da Maria. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Alguém muito relevante, alguém muito importante. E olha o que ele escreve dizendo. O texto que nós lemos, ele diz na primeira parte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. O que Paulo estava fazendo na província da Ásia, se ele nem é de lá? Ele estava lá pregando o evangelho, ele estava lá em missão, cumprindo o propósito que Cristo tem para ele. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos desmistificar da nossa cabeça: cumprir o propósito de Deus não nos priva das tribulações. Se você cair para dentro, você começar a cumprir os propósitos de Deus, você começar a abrir mão das coisas que você tem que abrir, você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer, isso não vai te privar de tribulações. Mas uma coisa eu posso te garantir: você não estará sozinho nas tribulações. Paulo está falando exatamente isso. Irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos. E por que sofremos? Porque estamos vivendo. Enquanto tem vida tem sofrimento, enquanto tem vida tem dificuldade, enquanto tem vida tem problema, mas enquanto tem vida tem chances de solucionar. Enquanto tem vida tem chances de resolver. Você sabe quem não consegue mais resolver os problemas? Quem morreu ou quem desistiu. Porque tem gente que mesmo estando vivo consegue viver como morto, porque desiste. Entenda uma coisa: todo desistente morreu para aquilo que precisa resolver. Todo desistente morreu para aquilo que precisa solucionar. E Paulo então ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que a gente sofreu. E aqui eu falo com você uma coisa muito importante que nós precisamos aprender para lidar com a vida. Nós precisamos parar de fingir que os problemas não existem. Você e eu, fingindo que os problemas não existem, não os tornam inexistentes. Talvez a solução melhor para você resolver esse problema hoje é de fato fingir que ele não existe. Talvez para você a melhor solução hoje é fingir que aquela pessoa não existe. Afinal de contas, se a gente sentar para conversar, a gente vai falar coisas um para o outro e vamos ouvir coisas um do outro que a gente não quer. Então vamos fingir que a gente não existe.
Vamos fingir que o problema não existe? Vamos fingir que um não está magoado com o outro? Vamos desconhecer tudo isso? Você sabe qual que é o problema? Porque muitas vezes eu e você fingimos que os problemas não existem para não resolver. Porque nós sabemos que enfrentar problemas é dificultoso. Enfrentar problemas nos traz, às vezes, lembranças que nós não queremos. Tem um amigo que fala uma coisa que eu guardo comigo para a minha vida: mais vale ficar com a cara vermelha 1 hora do que ficar com a cara amarela para sempre. Sabe aquele relacionamento que você não senta e não conversa? Só que você fica passando pela pessoa assim, ó, tudo bem? Como tá? E a vontade é matar. Consegue entender isso? Aquele negócio que você fica assim, eu preciso conversar com fulano, cara, a gente precisa resolver aquilo. Mas não dá. Eu não tenho coragem, ele não tem coragem, então vamos ficar fingindo que o problema não existe. E o primeiro ensinamento que Paulo nos traz para aprender a lidar com as coisas da vida é não desconhecer as tribulações, é não desconhecer as dificuldades. Você sabe qual é o pior tipo de gente? É o tipo de gente que não percebe que está errada. O pior tipo de gente é o tipo de gente que não tem consciência de que precisa mudar. É aquela pessoa que você fica falando, cara, você tem que mudar, cara, você tem que melhorar, você tem que parar de ser assim. A pessoa fica falando, não, cara, eu sou desse jeito. Você me conheceu assim, não me conheceu? Então é assim que eu sou. É o pior tipo de gente, porque é aquele tipo de gente que você sabe que ela pensa que ela está certa. Sabe aquela pessoa que você olha fazendo coisa errada e você fica pensando, cara, e o pior é que ela pensa que ela está certa. Aquela pessoa que você vê falando algumas coisas e você fica pensando, cara, e pior que ela pensa que ela tem razão. São pessoas que desconhecem os problemas. Sabe aquela pessoa sem filtro? Você conhece alguém sem filtro? Levanta a mão assim, você conhece. Um amigo sem filtro, alguém que você fica pensando, meu Deus, fica quieto, por favor, não fala agora. Sabe aquele tipo de gente que você nem convida mais para sair? Que você nem convida mais para passear com você? E aí você fala para a pessoa, cara, ri mais baixo. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que ela ri, ela envergonha todo mundo que está na mesa. Tô pensando, cara, se contém um pouco, fica calmo. Aquela pessoa que fala a coisa errada na hora errada e ela fala, você fica pensando, meu Deus do céu, o que ela está falando? E na maioria das vezes pensam que estão certas. Eu e você muitas vezes somos assim. Então, gente, se eu posso te dar um conselho nessa noite, para de fingir que os problemas não existem. Você fingindo, eu fingindo que os meus problemas não existem, não vão fazer com que eles deixem de existir. Então, quem a gente precisa ser, como a gente precisa fazer? Enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades. Só você sabe quais são os seus problemas, só você sabe quais são as dificuldades, só você sabe a ligação que você precisa fazer, o e-mail que você precisa enviar, a reunião que você precisa ter, a conversa que você precisa ter, mas vamos enfrentar. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que a gente está passando, porque vocês desconhecendo não vão fazer com que elas deixem de existir. Então, de uma vez por todas, vamos enfrentar os problemas do casamento, vamos enfrentar os problemas do trabalho, vamos enfrentar os problemas da igreja, vamos enfrentar os problemas que a gente tem com a gente mesmo. Tem gente que precisa chegar em casa hoje e ter uma conversa séria, sabe com quem? Com o espelho. Vamos enfrentar esses problemas, vamos enfrentar os gigantes que a gente mesmo está alimentando, porque eu e você, fingindo que eles não existem, não os tornam inexistentes. E aí o texto que Paulo escreve continua dizendo, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E quem nunca enfrentou ou enfrenta uma dificuldade, uma provação, uma tribulação que parece ser muito maior do que a sua capacidade de suportar? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Aquele momento que você está passando por um problema, você fala, cara, eu não vou dar conta, cara, eu não vou conseguir. Aquele dia que você sai de casa e você olha no relógio e você diz, meu Deus, ainda são 2 horas da tarde. São tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas notícias, que você pensa que você não vai dar conta. E Paulo está dizendo exatamente isso, as quais são muito além da nossa capacidade de suportar. Porque a verdade é que muitos de nós, por mais fortes que sejamos, por mais experiência que a gente tenha, muitas vezes parece que nós enfrentamos coisas que são muito maior do que a nossa capacidade de suportar. Problemas que são muito maior do que a nossa capacidade de dar conta. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque existe algo que nós precisamos ter no nosso coração. Deus não nos dá um fardo maior ou mais pesado do que a gente pode carregar.
Então, isso é algo que eu e você precisamos guardar no nosso coração e ter consciência. Se eu estou passando, é porque eu dou conta, é porque eu consigo. Eu não estou falando aqui sobre você ser bom ou sobre eu ser bom, não. Eu estou falando aqui porque Deus é bom e Ele não nos dá um fardo maior do que a gente pode suportar. A Bíblia diz isso, não são os meus achismos ou a minha vontade de que as coisas deem certo. A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode suportar. Então, Paulo está passando exatamente por isso, por tribulações, por provações, por dificuldades, por aflições. E ele diz, aflições essas as quais nos tiram a esperança da própria vida. E quantas vezes eu e você passamos por dificuldades, por problemas que nos tiram a esperança da vida. Você sabe o que faz uma pessoa acordar amanhã de manhã animada para viver a vida? A esperança. Você sabe o que faz uma pessoa na segunda-feira levantar da cama e viver a vida que Deus preparou para ela? A esperança. E você sabe o que o diabo trabalha todos os dias para roubar de você? A sua esperança. Porque o que me faz continuar acreditando no meu casamento? A esperança de que ele pode dar certo. Mas e se eu perder essa esperança, para que eu vou viver? Você sabe o que me faz acreditar que as pessoas podem dar certo? A esperança. E se eu perder a esperança nas pessoas? Eu perdi tudo. Então, eu e você não podemos perder a esperança de que as coisas podem dar certo, de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem melhorar. Se roubarem de nós a nossa esperança, nós perdemos tudo. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não perca a sua esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de uma família melhor, a esperança de que o seu casamento seja melhor, a esperança de que o seu trabalho melhore, a esperança de que a sua vida possa melhorar. Não perca a sua esperança, porque muitas vezes o que nós deixamos com que o diabo roube do nosso coração é a nossa esperança. Esperança de que as coisas podem começar a acontecer. E é exatamente isso que Paulo está falando. Quando eu e você aprendemos a lidar com essas pressões da vida e com essas dificuldades da vida, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Você quer ver só uma coisa? Olha só esse texto, 2 Coríntios capítulo 4. Alguém me ajuda aqui, colocar aqui em cima? Tom, me ajuda aqui, senão eu vou ter que ficar descendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Olha só o que o texto diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que é isso aqui? É a esperança. É a esperança de que pode todas as coisas estarem indo cada vez pior. Deixa eu falar uma coisa para você. A tendência do mundo é que ele piore. A tendência é que cada vez o amor se esfrie mais. A tendência é que cada vez as guerras aumentem mais. A tendência é que as coisas piorem. Sabe quem não pode piorar? Eu e você. Sabe quem não pode piorar? A minha casa e a sua casa. Sabe quem não pode perder a esperança? Eu e você. Tem gente que alimenta a esperança dela com a sua esperança. Você já parou para pensar nisso? Tem gente lá no seu trabalho que olha para a sua esperança e alimenta a esperança dela com a sua esperança. É o seu bom dia sorrindo que faz com que ela não perca a esperança. É a sua alegria que faz com que aquela pessoa não perca a esperança. Afinal de contas, Cristo é a esperança. Meu irmão, o mundo está sem Cristo. Quando eu e você temos a capacidade de levar essa esperança para as pessoas que estão sem esperança, é vida. Esperança é vida. E esse texto que nós lemos também de Paulo dizendo sobre as perseguições, sobre nós não desanimarmos. Olha que incrível isso. De todos os lados nós somos pressionados. Quem aqui está sendo pressionado de algum lado? Quem aqui está como Paulo, sendo pressionado de todos os lados, mas não desanimados? E aí ele continua dizendo, ficamos perplexos. Quem aqui fica um pouco perplexo com algumas coisas que vem acontecendo? Na mídia, no meio artístico, nas pessoas que você não esperava falando, o que você ouviu falando, e aí você fica perplexo. Meu Deus! Então essa perplexidade que a gente fica com as coisas, mas a gente não se desespera. Somos perseguidos, mas não abandonados.
Você sabe qual é o problema? Não é a perseguição, o problema é o abandono. Então a Bíblia está dizendo que você vai ser perseguido, mas você não está sozinho. Você não está abandonado, existe um Deus com você, existem pessoas com você, existe uma igreja com você. Então no meio das perseguições, lembre-se, tem alguém correndo atrás de mim, mas tem alguém do meu lado que me guia pelo caminho que eu preciso ir. Então eu estou sendo perseguido, mas eu não estou sozinho. E aí o texto continua dizendo: abatidos, mas não destruídos. Sabe aquele dia que você acorda assim, cara, hoje não. Aquela semana que você levanta dizendo, essa semana não. Abatimentos que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. Todo mundo tem hora que bate mesmo aquela bad, aquela tristeza, e as pessoas dizem, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas por que você está triste? Não sei, eu estou abatido. E a Bíblia está dizendo, abatidos, mas não destruídos. O problema não é o meu abatimento, o problema não é o seu abatimento, o problema é quando a gente é destruído. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós estamos permitindo ser destruídos. Olha só, esse texto de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo escreve também essa carta dizendo, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você entende isso aqui, todas as outras coisas perdem o sentido. Quando você entende que o viver é Cristo, a vida está em Cristo, morrer é lucro. Quando você entende isso aqui que ele escreve, dizendo que a vida dele agora é Cristo, e a morte para ele vai ser um lucro. E aí ele chega no final da história dele, e aí ele diz, eu completei a carreira, eu combati o bom combate. Você sabe quem consegue fazer isso? Quem vive por Cristo. O problema é que as pressões da vida e as dificuldades da vida estão fazendo a gente viver por tantas outras coisas. O problema é que as dificuldades e as tribulações que a gente passa está fazendo a gente perder o alvo, a gente perder o foco. Esses dias eu estava no centro da nossa cidade, e o centro da nossa cidade está um pouco movimentado com todas essas obras. Itajaí é uma cidade muito grande, com ruas apertadas, com muita gente trabalhando, com muita gente fazendo, então é muito fácil para dar trânsito. E aí eu estava quase 6 horas da tarde, lá na 7 de setembro, e estava muito trânsito, e muita gente, e eu estava a pé, e eu via carro, moto, ambulância, ônibus, o ponto lotado, o ônibus lotado, um monte de gente, e eu fiquei pensando, está todo mundo aqui correndo atrás da sua felicidade, está todo mundo aqui correndo atrás da sua alegria. E não tem problema nenhum nisso, porque eu também era um daqueles esperando para atravessar a rua. Sabe qual que é o problema? É quando as coisas na vida começam a perder o sentido. Quando a gente começa a fazer sem saber por que está fazendo. Você sabe o que faz isso conosco? Quando a gente cai na rotina. Quando a gente vira ótimos fazedores. Por que você está fazendo isso? Porque tem que fazer. Consegue entender? Está todo mundo atrás da sua alegria, está todo mundo atrás daquilo que quer fazer, está todo mundo atrás daquilo que precisa resolver, atrás daquele problema que precisa solucionar, e às vezes nós não estamos dando atenção, que as coisas da vida estão perdendo o sentido. Quando as coisas na nossa vida, meu irmão, entenda isso, quando as coisas na minha e na sua vida começam a perder o sentido, está na hora de parar e recalcular, porque fazer as coisas sem saber por que está fazendo é só jogar energia fora, é só jogar tempo fora. Talvez hoje o que você precisa fazer é parar e recalcular. O que você precisa fazer hoje é parar e se perguntar, o porquê eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu preciso colocar pão na mesa dos meus filhos, eu estou fazendo porque eu preciso pagar minhas contas, eu estou fazendo por isso, eu estou fazendo por aquilo. Será mesmo? Muitas vezes eu e você estamos caindo nessas pressões da vida e nessas pressões do mundo e não estamos mais vendo que as coisas já perderam o sentido. Não temos tempo com a família, não temos tempo para os filhos, não temos tempo para a esposa, não temos tempo para a igreja. Não é porque nos falta tempo, é porque nos falta organização. Sabe uma coisa que eu acho uma loucura? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, e por que umas pessoas conseguem fazer tanto e outras não conseguem fazer nada? Será que não nos falta organização? Será que não nos falta planejamento?
Sabe uma coisa? Todos nós temos tempo para as coisas que são prioridade para nós. Você só não tem tempo para o que não é uma prioridade para você. Eu não sei se é assim na sua vida, mas pelo menos na minha é assim. Tudo que para mim é uma prioridade, eu arrumo um tempo. Eu dou um jeito. Eu me organizo, eu saio mais cedo, eu chego mais tarde. Mas tudo que para mim é uma prioridade, eu dou um jeito. Sabe qual é o problema da nossa vida? A gente não precisa de mais tempo, a gente precisa organizar as nossas prioridades. Você precisa organizar suas prioridades, eu preciso organizar as minhas prioridades. Porque nessa correria da vida, nessas pressões da vida, as coisas estão perdendo sentido e a gente não está percebendo. E o que antes era prioridade, hoje já não é mais. E o que nunca foi uma prioridade, hoje está sendo. Por quê? Eu mudei, as coisas mudaram? Talvez não, tudo continua igual. O problema é que algumas coisas perderam o sentido. Quando o seu casamento perde o sentido, sair com a sua esposa já não é mais uma prioridade. Quando a igreja perde o sentido, vir ao culto já não é mais uma prioridade. Quando orar, ler a Bíblia, ter uma vida de devocional com Cristo não é a prioridade, a gente não vai ter tempo mesmo. Agora, aonde estão as nossas prioridades? Porque essas pressões da vida estão fazendo com que a gente perca as prioridades da vida. Estão fazendo com que a gente perca o sentido das coisas. Então, como lidar com tudo isso? Como lidar com essas pressões? Como lidar com essas dificuldades? Existem duas formas. As pressões existem, sempre vão existir. Elas só trocam de tamanho. Antes você se preocupava com o boletim da escola, minha mãe vai me matar. Hoje você se preocupa com os boletos do banco que você tem que pagar. Não é verdade? Eu sempre fico pensando. Esses dias eu fui levar minha sobrinha na escola. E eu cheguei na escola, estava todo mundo com trabalho na mão. Você lembra quando a gente chegava na escola e estava todo mundo com aquela cartolina para fora da mochila, menos você? Fico pensando, gente, o que eu perdi? O que aconteceu? E aí todo mundo fala, cara, hoje era para ter trazido cartolina. A última coisa que você lembrou foi de levar uma cartolina. Eu lembro que toda vez que era para levar cartolina para a escola no outro dia, eu lembrava 11h30 da noite do dia anterior. Para mim era o meu último dia de vida. Hoje os meus problemas são muito maiores que uma cartolina. E os seus muito provavelmente também. Mas naquele momento, parece que vai ser o último dia de vida. Sabe aquele momento que a professora fala para você, amanhã você só entra com esse bilhete assinado. Você vê toda a sua vida passando assim, ó, em um frame de segundos. É o último dia da sua vida. Você fica pensando, eu vou falsificar a assinatura da minha mãe. Não, mas eu sou crente, eu não posso fazer isso. E aí você fica pensando, tá, então amanhã eu não venho. Não, mas eu não posso faltar. Mas se eu falar para ela, ela vai me matar. Parece o último dia de vida. E hoje você tem problemas muito maiores do que só a assinatura da sua mãe. Você mudou? Os problemas mudaram? Não, eles continuam sendo os mesmos. Para algumas crianças hoje, o maior desespero deles ainda continua sendo esse. O seu é outro, daqui 10 anos o seu vai ser outro também. Então como lidar com essas pressões, se elas sempre vão existir? Existem duas formas. A primeira forma é essa pressão toda fazer você desistir de tudo. E infelizmente essa é a forma que está acontecendo com a grande parte de nós. Você sabe que, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pegar uma chaleira. Você lembra aquela chaleira de vó que esquentava no fogão assim, e ela começava a gritar, acordava a casa toda, todo mundo saía correndo para desligar a chaleira logo? Você lembra dessa chaleira? Vocês não lembram, gente? Levanta a mão assim, me ajuda. Hoje é culto de quarta, eu estou acostumado a pregar com os jovens, né? A galera é mais animada. Pelo amor de Deus, eu perguntei quem era jovem, todo mundo levantou a mão, agora ninguém quer conversar comigo. Você lembra dessa chaleira, amém? Olha que bênção. Hoje em dia todo mundo, a maioria tem aquela chaleira elétrica, né? Que o maior barulho que você ouve é assim, ó. Tec. Aí eu vou lá passar meu café. Mas você lembra dessa chaleira que saia todo mundo desesperado para desligar ela? O que acontece ali dentro? Ali dentro tem água. Essa água ela começa a ferver. Quando ela ferve, ela começa a formar um vapor. Esse vapor passa ali por aquele apito e faz esse som. Então o que tem ali dentro? Um vapor, um gás sendo formado. Sim ou não? Olha que pessoas inteligentes. Não foi um sim assim contínuo. Tem gente que lida com as pressões da vida igual a chaleira. Quando tem pressão, ela sai gritando. Aquele tipo de gente que quando tem pressão, ela desiste, ela abandona, ela sai gritando e se ninguém ajuda ela, ela acaba com a vida de todo mundo. Tem esse tipo de pessoas e talvez você conheça alguém assim. Talvez essa pessoa esteja do seu lado agora.
não olha para ela. Mas tem gente que lida com as pressões da vida assim. Tem pressão, tem dificuldade, tem tormenta, ela desespera, ela endoida, você precisa pegar ela, calma, senta aqui, toma uma água, vamos conversar. Tem gente que pega essa mesma pressão e transforma essa mesma pressão em energia de tração. Quem faz isso, por exemplo, são as locomotivas. Sabe as locomotivas movidas a vapor? Você lembra da Revolução Industrial? Você faltou esse dia na escola, né? Pegam essa mesma pressão e transformam essa pressão em energia de tração. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque no meio da pressão, você ou desiste, espana e abandona, ou pega toda essa pressão, transforma ela em energia de tração e vai para cima. Quem decide isso? A pressão não, ela está ali, é você que decide. É você que decide o que você vai fazer com os problemas que a vida te dá. É você que decide o que você vai fazer com as dificuldades que a vida te apresenta. Ou você senta no chão, começa a chorar, até alguém vir falar, o que está acontecendo, cara, para de chorar. Ou você levanta, limpa as lágrimas e vai para cima. Nós precisamos decidir quem a gente vai ser e o que a gente vai fazer. Porque as pressões, as dificuldades e os problemas estão aí. Tem um texto que eu gosto muito de Tiago. Olha esse texto de Tiago, que incrível. É Tiago capítulo 4, se puder colocar aí. Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Então, existe aqui uma ordem cronológica de vencer na vida. Antes de vencer o diabo, a gente tem que se submeter a Deus. O problema é que tem muita gente querendo vencer o diabo que ainda não se submeteu a Deus. Deus não precisa da sua submissão, mas você precisa estar sobre a mesma missão dele. Submissão aqui é estar diante da mesma missão. Essa é a mesma palavra que diz que a mulher deve ser submissa ao homem. O que é ser submisso? É estar do lado, é estar sob a mesma missão. Você quer saber como um casamento dá certo? Os dois precisam estar no mesmo time. Os dois precisam estar do mesmo lado. Os dois precisam estar remando para a mesma direção. Isso é estar sob a mesma missão. E aí esse texto agora de Tiago está dizendo que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Então antes de resistir ao diabo e vencer o diabo, é se submeter a Deus. É se entregar a Deus. É entregar todos os seus dias, todos os seus planos, todos os seus sonhos, todas as áreas da sua vida. Porque tem gente que entrega o casamento, mas não tem coragem de entregar o trabalho. Tem gente que entrega a casa, mas não tem coragem de entregar a empresa. Submeter a Deus é entregar tudo o que você tem a Deus. E agora, se submetendo a Deus, você resiste ao diabo com o poder de Deus do seu lado e ele foge de você. Muitas vezes a gente não dá conta de algumas coisas na vida porque a gente está lutando sozinho mesmo. Quando nós nos submetemos a Deus, estamos na mesma missão de Deus. Vêm as dificuldades, vêm as tribulações, vêm os problemas, mas nós estamos com Deus do nosso lado. Você lembra do texto que nós lemos? Paulo dizendo, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações. Eu estou fazendo isso aqui para Deus, eu estou trabalhando para Deus, eu estou aqui na Ásia, não é porque eu quero, é porque Deus me mandou aqui, eu estou aqui em missão, eu estou aqui debaixo do propósito de Deus, eu me submeti a Deus. Agora, uma vez que eu me submeto a Deus, Deus está do meu lado, Deus está comigo. A pergunta que eu faço para você é, o que você vai fazer com essa pressão? Espanar e sair gritando? Ou transformar toda essa pressão em energia de tração e avançar? Teve um acidente que aconteceu com um submarino argentino. Se você talvez já ouviu essa história, o nome do submarino era San Juan. E esse submarino, ele foi implodido. Existe a explosão e existe a implosão. Como que um submarino faz para descer grandes profundidades? Ele precisa igualar a pressão interna da câmara com a pressão externa. Se você já entrou numa piscina, ou você já foi muito fundo no mar, ou numa lagoa, ou no mergulho, qual que é a primeira coisa que acontece quando você começa a ir muito fundo?
faz aquele barulhinho no ouvido. Sim ou não? Você já mergulhou? Tem gente que a única água que vê é do Lorenzetti, né? Para tomar aquele banhão legal em casa. Mas sabe aquela água, quando você está lá mergulhando, e aí vem aquela pressão no ouvido? Por que tem essa pressão? Porque tem muita pressão do lado de fora e acontece isso com a gente. E esse submarino estava em uma missão, e ele começa a descer. E quando eles estão descendo, eles vão igualando a pressão interna da câmara com a pressão externa, igualando essa pressão. E o que aconteceu? Eles desceram mais do que eles deveriam e eles foram amassados igual uma latinha de refrigerante, porque a pressão externa era muito maior do que a pressão interna. E por que eu estou te falando isso? Porque todos nós estamos vivendo nessa pressão, e se a gente não cuidar, a gente vai ser amassado pela vida igual uma latinha de refrigerante. E o que eu faço? Desespero? Se você quiser. Se não, você faz uma oração hoje: Deus, me enche do teu Espírito Santo, e eu serei cheio de ti, e eu vou vencer as pressões da vida. O que é essa pressão do lado de dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. É a certeza de que mesmo as coisas à nossa volta estando dando errado, dentro de mim eu carrego comigo uma certeza: Deus está do meu lado, Deus é comigo. Então, talvez a sua oração hoje não seja: Deus, diminui a pressão, senão eu vou abandonar. É: Deus, aumenta a pressão dentro de mim para eu avançar. Você consegue entender isso? Não é: Deus, me livra dos problemas. É: Deus, no meio dos problemas, me enche do teu Espírito Santo e me faz tomar as decisões corretas. A pressão do lado de fora, a tendência é só aumentar. Agora, a pressão do lado de dentro também precisa. Nós não podemos mais ficar nesse evangelho mediano que muitos de nós vivemos. Por isso que a gente se desespera, por isso que a gente se destrói, por isso que a gente parece que está abandonado, porque a gente está sem certeza nenhuma do lado de dentro. Você sabe o que faz nós vivermos a nossa vida todos os dias cheio de expectativa e esperança? A certeza. A certeza de que nós chegaremos, a certeza de quem nos chamou, a certeza de quem nos convocou. E o que o diabo quer tirar de nós, gente? É essa certeza, que é a esperança, que Deus está comigo, que Deus está do meu lado, que Deus me ajuda. Então, qual é a minha e a sua oração nesses dias? Deus, aumenta a tua pressão, aumenta a pressão do teu Espírito Santo dentro de mim, não me deixa me sentir sozinho, não me desampara, não me abandona. Sabe, a pressão do lado de dentro precisa ser muito maior do que a pressão do lado de fora, senão a gente desiste e abandona mesmo. Eu não sei como está a pressão aí do lado de dentro. Talvez a do lado de fora está te fazendo perder o sentido das coisas. Talvez a do lado de fora está fazendo você pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Talvez a do lado de fora está fazendo você pensar em abandonar tudo. E existe uma solução, e essa solução está bem diante de nós. A presença do Espírito Santo de Deus se tornando cada vez mais real e intensa dentro dos nossos corações. Sabe, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva. Jesus disse: eu vou ao Pai, e eu vos enviarei o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É esse Espírito Santo que eu e você temos dentro de nós. Ele não habitará mais agora com vocês, ele habitará em vocês. Quando ele diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ele é assunto aos céus. Em Atos capítulo 2 nós vemos, eles estavam reunidos em um lugar, quando de repente veio do céu um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E depois eles começam a pregar, e eles se convertem em 3.000 pessoas, e depois 5.000 pessoas, e depois então aqueles apóstolos começam a impor as mãos sobre as pessoas, e elas começam a receber o Espírito Santo de Deus, e ali existem sinais, maravilhas, prodígios. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eles tinham tudo em comum, ninguém considerava como sua coisa alguma. O que faz isso? A consciência, o Espírito Santo de Deus está aqui. Atos capítulo 19, os aventais e os lenços de Paulo eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados no poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, que habitava em quem? Em Paulo.
A sombra de Pedro curava através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eles eram apedrejados, crucificados, perseguidos, massacrados, espancados, mas não desistiam. A pressão do lado de dentro era muito maior do que a pressão do lado de fora. Mesmo estando todos contra mim, eu sei que em quem eu tenho crido, eu sei quem está do meu lado. É essa certeza que nós precisamos ter. É a certeza que Estevão tinha. Todos consentiam no seu apedrejamento. Quando lhe lançavam pedras, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que ele viu? Jesus em pé no trono, olhando para ele. Você quer certeza maior do que essa? Jesus crucificado no madeiro. Ali ele foi açoitado, ali ele foi pregado, ali foi colocado uma coroa de espinhos diante dele. Ele pediu água, lhe deram uma esponja embebida em vinagre. Ele olha para os céus e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. O que é isso? É a certeza de quem me chamou, é a certeza de quem me convocou, é a certeza de que o Espírito Santo de Deus está em mim. Pedro não se acha digno de ser crucificado como Jesus foi, então é crucificado de cabeça para baixo. João é colocado para morrer em uma ilha em Patmos. João o Batista é preso, depois é decapitado e trazem a sua cabeça em uma bandeja. O que é isso? É a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco. A gente sofre muito menos, a gente passa por muito menos coisas, mas nós nos desesperamos de igual forma, porque a cada um lhe é dado o fardo que se pode carregar. Agora, o que nos traz a certeza da vida? O que nos traz esperança da vida? Aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passarão céus e terras, mas a sua palavra não passará. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Da onde vem o socorro? Do Senhor que criou os céus, que criou a terra. Ele criou todas as coisas. Eu podia passar para você aqui um dia falando sobre promessas que comprovam que Deus está conosco, mas você sabe qual é a maior comprovação de que Deus está com você? O que te trouxe até aqui, o que te conduziu até aqui, o que te fez passar por problemas, dificuldades e não morrer, o que te traz a esperança até aqui. Onde está a sua certeza de dias melhores? Por que você não desistiu ainda? Porque existe uma certeza de que Deus está do nosso lado. Existe uma graça, existe uma misericórdia de Deus sobre nós. Agora, a cada dia mais isso precisa se intensificar dentro dos nossos corações. A cada dia mais isso precisa se potencializar dentro dos nossos corações.